Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa EBD. Na aula passada, nós falamos sobre mordomia cristã. E nessa aula, nós vamos falar sobre família, papéis e deveres dos pais. Hoje, comigo estão aqui Ailton, que é professor do discipulado da igreja, membro assíduo aqui das nossas aulas, e também o pastor Carlos, que é professor da nossa escola bíblica dominical. É muito bom ter vocês conosco e também vocês aí de casa. Vamos iniciar então falando sobre os filhos, né? Antes de mais nada, antes de tudo que a gente vai ouvir aqui, vamos falar que os filhos são bênçãos. E para isso eu vou trazer uns versículos aqui, que está em Gênesis, esse é o primeiro versículo, Gênesis 1, 28. Logo depois que o Senhor criou o homem e a mulher, ele deu essa instrução e disse assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, logo na criação, o Senhor já diz: olha, eu os abençoo. Eu abençoo vocês. E isso está relacionado à multiplicação, à procriação, né? Então, nós vimos aqui em aulas passadas, quando falamos sobre a criação do homem e da mulher, que Deus ele criou tudo para a glória dele, né? Deus criou tudo para a glória dele. Então, os filhos são para a glória de Deus. E aí eu estou falando isso independente se eles já são convertidos ao Senhor, se eles entregaram a sua vida a Cristo ou não. Porque se a gente pensar na revelação geral, que Deus criou todas as coisas para a glória dele, né, os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Então, só a criação em si do ser humano, só o nascimento de um ser humano, só a máquina que é o corpo humano, ela já declara a glória de Deus. A gente vê então que o plano de Deus é que o homem, juntamente com a sua esposa, ele tenha a posteridade, ou seja, o projeto de Deus é para a humanidade. E quando a gente se depara com momentos em que o ser humano acaba invertendo isso, às vezes até pensando em não valorizar e tomando direção até oposta, considerando os casos de exceção, é óbvio, as consequências naturais acabam sobrevindo na nossa própria vida, né? Então, para nós que somos cristãos, é importante que a gente siga o projeto de Deus. Muito bem. Outro versículo que também fala sobre a bênção da multiplicação. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Está lá em Gênesis 9:1. Isso aconteceu depois do dilúvio, né? E o Senhor, novamente ali, Deus abençoou, dizendo: Sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Mais uma vez, Deus afirmando e dando essa bênção que é, né, ter filhos. Davi, e em cima desse versículo, Noé, quando cumpre isso que Deus determinou, né, que sejamos fecundos, com isso, da família de Noé, que a terra é povoada depois do dilúvio, né? Então, quando você vai ver as descendências de Cã, Sem Cã, Sem e Jafé, você consegue entender de onde vêm os povos. Por exemplo, os filhos deles geraram descendências europeias, geraram dependências do Oriente Médio. Aí a terra ela é povoada pelo cumprimento em Noé daquilo que Deus deixou como orientação para nós. Esse assunto é muito interessante,
né? Para quem lê a Bíblia naquela parte da genealogia né, passa direto, esse é um assunto muito interessante que vale usar o tempo para aprender. Gênesis 17, 20. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você fez, vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Aqui nesse texto, é um contexto onde Deus estava falando com Abraão sobre Sara dar à luz, e lá também ele fala que vai abençoá-la com isso. E ele comenta, quem dera Ismael fosse abençoado. Eu estou parafraseando, né? Não necessariamente é escrito bem assim, mas é isso, o contexto. Então, nesse momento, ele diz, vou abençoá-lo, e farei que seja fecundo e multiplicarei. Então, é bênção. Novamente, falando sobre a multiplicação ser bênção. Então, consequentemente, os filhos são bênção de Deus. E isso vem do cumprimento do quê? Do amor de Deus, mesmo quando o homem não irá segui-lo enquanto adoração, louvor, glória, porque como você colocou bem no início, nós, o homem, a humanidade foi feita para o louvor e para a glória de Deus. Ele sabia que Ismael não iria segui-lo na fé, mas mesmo assim permitiu uma descendência. Mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, né? Ainda sobre os filhos serem bênção, esse texto é clássico, né? O Salmo 127, de 3 a 5 diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche delas sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse salmo, ele tem um contexto ali, logo no início, que fala sobre a dependência do homem, né, a dependência que temos de Deus. Né, porque no início ele fala, se o Senhor não edificar a casa em vão, edifica os que trabalham nela. E aí segue uma sequência e chega até a parte dos filhos. Então, antes de mais nada, eu queria destacar essa dependência que devemos ter para criar os nossos filhos. Né? Nós não devemos fazer isso sozinhos. Nós não devemos fazer isso sem ter a palavra de Deus como guia, porque senão pode ser que não dê certo. Né? Talvez Deus, através de sua misericórdia, como Ailton falou, que foi o caso de Ismael, ainda faça algo grandioso com os filhos, mas a gente precisa prepará-los e inclusive isso nós vamos ver aqui. A herança do Senhor. Então, Deus é o Criador, né? Passa essa herança para nós, que é um presente, né? No texto ali fala sobre seu galardão, é um presente para nós, para que a gente possa, junto com ele, preparar essa criança, formar essa criança, gerar um caráter cristão nessa criança, né? um caráter divino, né? Santidade, fazer ela crescer em santidade, para que ela possa cumprir um objetivo de Deus, né? Que é como uma flecha, né? Eu gosto de fazer a analogia que eu ouvi e eu gosto de usar sobre essa questão da flecha, que é uma flecha artesanal, ela precisa ser preparada, precisa escolher uma madeira certa, precisa afiar, precisa colocar ali as plumas, né? Ou outro tipo de material para que ela fique balanceada, né? Então tem todo um trabalho que é feito para que ela seja lançada e ela atingir um alvo, né? E para ela atingir esse alvo que se precisa, né, no momento que ela é lançada, ela precisa ser trabalhada. Então é isso. Os filhos estão conosco, a gente cria eles com o auxílio do Senhor, né, não diria auxílio, né, mas em obediência mesmo ao Senhor, junto com o Senhor, né, e os filhos eles vão crescendo em santidade para que eles possam atingir o alvo e cumprir o propósito que no fim das contas é o Senhor que tem para a vida deles. Eu fico pensando receber um presente de Deus, né? Que valor eu estou dando a esse presente que eu recebi? E Deus espera dos pais, esse versículo ele traz muito claro isso, que os pais se dediquem na formação desse filho. Porque esse filho é visto também como uma flecha. Uma flecha é um instrumento de caça ou de guerra, não é?
É claro que aqui a gente não está estimulando violência, mas no sentido de que esse filho vai estar preparado, não como diz o ditado popular, né? Eu estou preparando meu filho para o mundo. A gente entende que é para que a pessoa consiga sobreviver no contexto secular. Mas para nós cristãos é muito mais profundo, é preparar o filho para Deus. Porque uma vez que você prepara o filho para Deus, o mundo, as adversidades, os riscos, os sofismas, eles são vencidos por esse filho, e ele vai ser como uma flecha lançada na sua geração, que vai poder produzir vida, né? Produzir paz, produzir coisas boas na sociedade. Muito bom. E aqui diz na sequência: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E antes de comentar, eu queria trazer o seguinte ponto. Isso não quer dizer que quem não tem filhos, quem decidiu não ter ou quem não pode ter filhos, não é feliz, né? A nossa felicidade está em Cristo e Ele pode suprir toda e qualquer necessidade, né, que nós tenhamos para que essa felicidade seja encontrada, né? A felicidade está em Cristo. Davi, e só no contexto da frase, né, feliz o homem que enche deles a sua aljava, como o pastor Carlos colocou, a aljava é aquela mochila, aquele suporte que o caçador levava nas costas e ia tirando as suas flechas em combate. Então, no contexto da época, você ter uma família numerosa é você poder ter a continuidade da sua descendência e você também ter uma família forte aonde um protege o outro, né? Então, esse é o contexto da maneira como o Salmo coloca. Feliz é o homem que tem muitos filhos, que irá defendê-lo na sua posteridade, na sua velhice, né? Enquanto família, porque era muito importante isso para as famílias daquela época serem numerosas, né? Em nosso caso, né, aplicando ao nosso contexto atual, é também contar com os filhos, né, na nossa posteridade. E o que você trouxe, Davi, do solteiro ou da pessoa que decide não ter filhos ou por alguma questão também não pode, que automaticamente essa pessoa será infeliz, né? Não é por aí, você está certo, porque Paulo mesmo, ele era um homem solteiro, celibatário, até onde a gente sabe, não tinha filhos, e ele canalizou essa questão da satisfação, do contentamento para o reino de Deus, né? Como se fosse adotar filhos também, mais espirituais. Sim. Lá em Filipenses, no capítulo 4, versos 11 a 13, Paulo diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Então Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. Em Cristo. Em Cristo Jesus, não é? Então, porque a gente sabe que se a gente não fizer essa pontuação que você trouxe muito bem, muitos que podem estar nos assistindo, que não teve filhos, podem se ver numa situação de, então quer dizer que eu sou infeliz ou que eu, né, coisa do tipo, mas não é por aí. E um exemplo claro disso que o pastor Carlos acabou de falar é que quando a gente vê as cartas de Paulo a Timóteo e as cartas de Paulo a Tito, ele abre as cartas chamando eles de filhos, né? Então, isso fica uma coisa clara.
Eu posso não ter um filho biológico, mas eu posso ter um filho por adoção, né? E isso é algo também que é bênção por parte de Deus. Tanto a adoção mesmo, de ir junto à lei e tal, e adotar uma criança, quanto a adoção espiritual, né? De pessoas que você cuida espiritualmente como se fosse um filho mesmo. Sim. Vamos avançar que ainda temos muito assunto pela frente. Aqui é um resumo do que falamos até aqui, que os filhos são bênção, são herança do Senhor, galardão, flechas e feliz quem os tem, obviamente com as considerações que nós falamos aqui. Agora nós vamos entrar nos papéis e deveres dos pais, né? Falamos aqui que eles são bênçãos, os filhos, né, são bênçãos, e agora nós vamos falar sobre os papéis e deveres dos pais. E aqui, nesse slide, temos papel, líder, né? E isso aqui engloba tudo que a gente vai falar na aula. Exortar, que é estimular, incentivar. Admoestar, que é apontar o erro, aconselhar. Disciplinar, sujeitar a regras, corrigir. E discipular, que é estar próximo, ensinando, direcionando, né? Nada disso aqui é fácil. Tudo isso vai exigir muito dos pais. Ainda mais no contexto atual de tantas demandas, tantas atividades, trabalho, família, igreja, né? Vai ser difícil, vai ter momentos que, muito cansado, vai chegar em casa e vai precisar parar ali para ensinar a palavra ao seu filho. Então, vai precisar fazer um culto, vai precisar pegar ele na igreja, levar para a igreja, um encontro dos jovens da igreja. Então, é um trabalho árduo, mas que a gente precisa lembrar que nós estamos criando os filhos para a glória de Deus, para atingir o alvo que Deus Você determina. Me fez lembrar uma experiência que eu tive com minha filha primogênita, Mariana, né? Ela tinha mais ou menos uns 5 anos e eu estava chegando no final do dia, cansadíssimo. E quando eu abri a porta, ela estava na televisão assistindo um desenho animado lá, bobinho. E ela desligou a televisão e veio correndo e me abraçou assim pela cintura. Pai, o senhor chegou, bora brincar. E eu, delicadamente, disse: ô filha, peraí rapidinho, seu pai acabou de chegar, estou muito cansado. Deixa primeiro eu tomar um banho, tomar um café. E fui tirando as mãozinhas dela assim, com muito jeito. E ela saiu, voltou e ligou novamente a TV. E quando eu fui para o quarto, Deus falou profundamente ao meu coração. Ali eu não tive dúvidas. Ele disse: olha, essa sua atitude não está sendo sábia. Eu sei que você está cansado, mas você precisa pegar o restinho de energia que tem e ter um tempo de qualidade com a sua filha, porque até o presente momento ela está te considerando mais importante que a televisão. Mas se você continuar com esse comportamento de afastá-la, em pouco tempo a televisão vai ficar mais importante do que você. Aí nesse momento a gente quer se aproximar, mas agora a gente já não é mais valorizado, né? Tem um livro que eu esqueço o autor aqui, que é Quando Seu Filho Tem Entre 6 e 12 Anos. Eu achei esse livro interessante porque a gente acha muito livro falando sobre a adolescência, mas quase nada falando sobre a pré-adolescência. E esse livro diz isso aí, né? Que se a gente não cria um vínculo com os filhos na pré-adolescência, a adolescência deles vai ser muito mais difícil do que seria. Porque ele vai buscar esse vínculo agora fora de casa. Então, se antes, na pré-adolescência, os filhos ficavam, pai, mãe, querendo a atenção deles, e eles, espera aí que eu estou fazendo outra coisa, na adolescência isso se inverte. O filho já não quer mais saber dos pais e os pais ficam, filho, você não fica mais em casa, não dá atenção a gente e tal. Então, cuidar já na infância e adolescência é muito importante para criar esse vínculo e o filho ter uma adolescência menos conflitiva. Porque toda adolescência vai ser um momento difícil, mas seria menos conflitiva. Muito bom.
Antes de falar sobre os deveres dos pais, eu queria tocar num assunto que é a questão da terceirização da educação e da formação dos filhos. Nós sabemos que hoje nós temos muitas atividades, muitas demandas, muitos afazeres, né, e que realmente alguns deles não dá para abrir mão, mas a gente precisa ao máximo se esforçar para nós formarmos, educarmos, estarmos presentes, né, a questão do discipulado do filho. Porque isso traz consequências terríveis. Se nós entregarmos completamente nossos filhos na mão de outras pessoas, né, e de outras instituições, isso pode trazer consequências muito danosas. Aqui tem algumas consequências, né? Quebra de vínculo. Não se relaciona com o filho durante a pré-adolescência, a adolescência, ou né, também a fase de criança, um pouco antes. E depois que o filho cresce, quer ter vínculo, né? Quer que o filho esteja próximo, quer que o filho demonstre amor. Isso é difícil, né, de acontecer, porque não gerou aquele vínculo, né, aquele relacionamento. Também não é impossível, né? Porque pode ser que pessoas que estejam nos ouvindo agora digam, então não tem mais jeito para minha relação com meu filho, já que ele cresceu. Não, tem jeito sim, ainda mais que nós servimos a um Deus que é todo-poderoso, mas dará bem mais trabalho, né? Porque já está grande, já está adulto. E aí entra, né, tanto um esforço talvez posterior dos pais em buscar esse vínculo, né, mesmo depois de crescidos, e entra também a questão da maturidade desse filho quando cresce, principalmente se ele é criado nos caminhos do Senhor e conhece o Senhor, isso se torna muito mais fácil. Né? Davi, e é importante isso que o pastor Carlos falou sobre a quebra de vínculo. Eu vou falar aqui também por experiência própria, né? Eu já sou avô, eu tenho uma filha de 34 anos, e na semana passada eu tive com ela em São Paulo, junto com meu neto, e aí a gente conversando durante o almoço, ela falou assim, pai, como era difícil eu entender a postura que o senhor tinha comigo, né? Como foi difícil. E quanto tempo em determinados pontos eu perdi em não entender aquilo que o senhor colocava com muita firmeza. E hoje eu olho para o meu filho, como fica muito mais fácil de entender o Senhor e valorizar tudo aquilo, né? Ela colocou isso para mim. E ela diz assim, pai, eu lembro de cada... E aí ela contou várias histórias, né? Indo para a escola, quando chegava em casa, enfim, ela lembrou de tudo aquilo. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque é importante o pai, mesmo ele passando pela essa dificuldade agora com um adolescente que não entende, que fica revoltado, e muitas vezes o pai fica pensando, eu vou perder meu filho. Persevere, meu irmão. Não desista, porque é isso que vai fazer com que lá na frente você viva essa experiência que eu estou vivendo agora. Não foi fácil. Teve momentos que eu olhei e falei assim, esse relacionamento ele vai ser muito difícil, né? Não sei como que eu vou recompor ele, mas com o passar do tempo vem a maturidade e é nessa maturidade que os filhos vão reconhecer a importância da firmeza dos pais. E quando a gente é fiel à palavra, aplicando ela com amor, né? Por mais que naquela fase o filho ou a filha não esteja compreendendo, até porque eles estão amadurecendo ainda, né? É normal que eles não compreendam determinadas coisas. Mas o que acontece é que quando a gente é fiel à palavra, os pais são fiéis à palavra, vivendo ela dentro de casa, dando o seu próprio testemunho, ensinando, né? Além da própria maturidade com a vida que a pessoa vai tendo, como a Ailton trouxe, tem o Espírito de Deus que vai honrar aquela semente que a gente colocou lá. Porque é o que a gente conta. Muitas vezes é verdade, a gente diz assim, será que eu fiz o certo? Será que não era para ser assim? Será que eu não estou sendo chato por estar falando da Bíblia aqui nesse momento? E é a fé, é depender do Espírito Santo, porque se a gente está aplicando a Bíblia com fidelidade ao texto e com amor ao filho,
eu não tenho como pensar de outra forma. O Espírito vai abençoar aquilo. E é nisso que a gente descansa. Muito bem. Problema com a autoridade, né? Aquela criança que foi criada por outros, né? Fica ali sem uma referência de autoridade, então cresce, não consegue também enxergar a autoridade no seu ciclo, né, de trabalho, enfim, de qualquer lugar que ela frequente no futuro. E o pior de todos é a cosmovisão que pode ser gerada, uma cosmovisão totalmente oposta ao Evangelho, que é a nossa cosmovisão, né? Então, nós como pais cristãos, corremos esse risco se a gente abrir mão, né, da educação dos nossos filhos, da formação, do discipulado. E o risco é grande. Na atualidade, inclusive, o risco está em dimensões... A quebra de vínculo se dá muitas vezes quando você se omite ou quando você não toma atitudes ou por inércia sua mesmo, entendeu? Não vou tomar nenhum tipo de atitude, ou porque muitas vezes você está tão ocupado com seus afazeres que você simplesmente diz, não, é mais um problema e esse problema eu vou deixar, não vou encarar o conflito, né? Eu não vou encarar o conflito. Inclusive essa semana nos estudos dos GFs é justamente isso, é você não deixar de encarar os seus conflitos, né, para resolver. E isso acontece. Então, Davi, ele simplesmente não quis encarar um conflito que havia entre Aminon e Absalão, 2 irmãos, não botou limite nesses filhos de maneira nenhuma, não teve autoridade nenhuma com esses filhos, e aí cada um passou a ter a sua visão de mundo como a verdade, e essa visão de mundo, e essa falta de autoridade, e essa falta de limite, e essa quebra de vínculo, levou que um irmão matasse o outro, e depois um filho quisesse derrubar o próprio pai do reino, usurpar o trono do reino. Então, isso é algo que a gente também pode tirar da Bíblia como um exemplo de um homem que era um homem, como a gente lê na Bíblia, segundo o coração de Deus, mas omisso em relação à família. Transmissão da fé. Esse é um dos deveres, e aqui nós temos um versículo que está em Deuteronômio 6, de 6 a 9, né? Na verdade são alguns versículos. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e das suas portas. Então, vocês as inculcará, imprimir, né? Imprimir na mente do seu filho a palavra. E eu observo aqui também que a gente tem opostos, né? Sentado e andando, deitado ou levantando, né? Ao deitar-se e ao levantar. Então, são opostos, ou seja, a todo tempo, palavra, vivendo em espírito, né? Acho que o termo adequado seria isso, vivendo em espírito, vivendo o reino integral, como cristão integral, né? Acordando, pensando no reino, na palavra de Deus, transmitindo a palavra para o filho a todo tempo oportuno, né? Enfim, um pouco mais à frente a gente vai ver aqui um pouco da prática disso. E não é uma coisa mecânica, é um estilo de vida. Eu penso num torcedor de um time que ele não fica planejando estrategicamente como, simplesmente ele vive aquele amor pelo time dele, digamos assim. Ele compra camisa, ele espera o dia do jogo, ele comenta, ele vai ao estádio, e o filho vai vendo aquilo. E, via de regra, o filho acaba se encantando com o time do pai e passa a vestir a própria camisa do pai. Então eu vejo esse processo aí não como uma coisa metódica no sentido artificial, mas que esse pai e essa mãe, eles transpiram isso aí. E também em Provérbios 22:6 tem aquele versículo que a gente conhece muito, né? Instrui a criança no caminho que deve andar,
e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. E aqui eu vou trazer uma coisa que é bem forte. Satanás, ele muitas vezes aplica esse princípio de instruir a criança com muito mais disciplina do que um crente, um pai e uma mãe crente. Só que ele aplica para desviar a criança dos caminhos do Senhor. Ele usa das ideologias, das cosmovisões contrárias a Deus desde a infância. Ele usa todos os recursos possíveis para inculcar nessa criança um caminho oposto ao do Senhor. E isso tem sido feito, inclusive, 24 horas por dia na cabeça dos nossos jovens. E a gente pergunta, e nós, os pais, estamos fazendo o quê? Terceirizando? Então, como transmitir a fé na prática? Culto doméstico, eu acho que isso tem se perdido muito, né? Diante de tantos afazeres, como a gente falou, e cansado, precisa fazer, enfim, e tem a igreja, né? Não, já faço culto na igreja, né? Vamos para a igreja, leva seu filho para o culto da UAI, leva seu filho para o culto dos jovens, mas a gente precisa desse culto em casa, né? Desse ensinamento, é o exemplo também, né? É o exemplo da vida em Cristo mesmo ali. Praticar a palavra é o que o pastor falou, né? A questão de estilo de vida, né? Antes da gente passar para o nosso filho, né, o conhecimento do Senhor, o ensinamento do Senhor, a gente precisa viver isso, para ser exemplo vivo mesmo. Ouvir louvores, né? Vai no carro levando o filho, ouvindo louvores, não pelo louvor em si, não pelo artista em si, né, mas para ouvir a palavra de Deus, né, ali através dos louvores, para glorificar o Senhor através dos louvores, e o filho vendo isso também, ele tende a ser estimulado. E aproveitar as oportunidades para evangelização. A todo momento atento, para seja em algum momento de escorregão do filho para trazer ou não, né? Às vezes é uma oportunidade, alguma coisa que viu, uma fala, aproveitar as oportunidades. A fé de uma criança, ela é alicerçada e ela vem sendo edificada com doses homeopáticas. Todos os dias você planta. Todos os dias você vai plantando algo em relação à palavra de Deus, a um versículo bíblico, a um texto que faz com que a criança venha a refletir e faça também com que a criança tenha a curiosidade depois de ficar perguntando sobre o texto, né? E é isso que vai fazer com que a criança tenha amor à palavra de Deus, que ela queira depois por si só aprender mais da palavra e falar mais sobre a palavra, porque muitas vezes a gente pensa assim, não, Bíblia é coisa para adulto, e aí não incute isso na criança, né, para que ela já tenha esse hábito saudável de leitura bíblica desde cedo, né? E isso é de extrema importância na vida da família. E a gente não deve desanimar, né? Porque algumas vezes vai dizer, eu estou falando já há tanto tempo essas mesmas coisas e não vi mudança, né? Mas de repente, em um momento, acontece a mudança. Ou, de repente, você achou que seu filho nem ouviu aquela palavra e de repente ele está falando sobre ela. Então, não desanime, né? É um trabalho mesmo, como a Ailton falou, constante. Disciplina. Os pais precisam disciplinar os filhos, né? Impor regras, né? E aqui eu trago alguns versículos de Provérbio. O primeiro está em 13:24. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. Então, a disciplina, ela deve ser exercida desde cedo e ela é um ato de amor. Porque assim também, a gente vai ver mais um pouco para frente, que Deus faz conosco. Então, nós precisamos amar nossos filhos através da disciplina, para que ele possa crescer com um caráter divino, né? Para que ele possa ir se santificando. Então, a disciplina serve para colocar as coisas nos eixos, né? De acordo, obviamente, com a palavra de Deus, com amor. A gente vai ver isso tudo nos versículos seguintes. A gente vê em Provérbios muito essa questão da disciplina com vara, né? Mas no contexto de Provérbios, né, isso é muito forte no sentido de mesmo dar uma direção, né, de gerar uma criança, um adulto, né, com um caráter
né, divino, né? Então, é muito nesse contexto, e a gente vê no exemplo de Deus também, que é com muito amor. Me permita trazer um pouco, dentro da psicologia, tanto a educação severa, a disciplina implacável, exagerada o tempo todo, quanto uma educação liberal, solta, elas trazem prejuízos no desenvolvimento dessa pessoa. Os extremos. Então, disciplina aqui na Bíblia, se a gente pegar o contexto geral, né, do Gênesis ao Apocalipse, é exatamente essa dose equilibrada, tanto do amor, do carinho, do elogio, do parabenizar, quanto também do corrigir, do disciplinar, do, né, colocar limites. Isso tudo dentro de um tempero bem equilibrado. Então tem pais que só ficam em um extremo, que é a severidade. Não elogia, não parabeniza, nada. Não dá um abraço, não dá um beijo. Só aparece para cobrar, ameaçar e até mesmo castigar. Isso é ruim. Já tem outros pais que, inclusive, estão muito na moda, né, que deixam o filho à toa, né, por si só. Meu filho vai aprender por ele mesmo, ele é que vai escolher por ele mesmo. Isso também é ingenuidade, porque se você não dá limites ao filho, alguém vai tentar ensinar alguma coisa a ele em seu lugar. E quem será esse alguém, né? Muito bom. Aqui fala um pouco sobre isso, ó. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Provérbios 29:15. Está dizendo que, olha, a disciplina ela vai gerar uma sabedoria. Mas a criança que é entregue a si mesma, né, que não tem uma disciplina, que não tem alguém ali como uma autoridade, né, num bom sentido, ela vai extrapolar. Ela não vai ter limite. Hebreus 12:5-9. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desamine como você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Aqui está um exemplo de que Deus é nosso modelo e que Ele disciplina porque Ele ama, como um pai. Se Ele não está disciplinando, a palavra diz que vocês não são filhos, são bastardos. Então tem algo errado, né? Deus disciplina porque somos filhos e porque Ele nos ama. E assim também a gente precisa fazer com nossos filhos. E muitas vezes a gente até pensa que, será que eu não estou exagerando? Será que eu devo mesmo? Será que eu não devo fazer vista grossa para tal situação? Não, a gente precisa estar atento, disciplinando, sabendo que Deus também faz isso, né, para nosso bem. Na sequência aqui, de 10-11, em Hebreus 12, diz, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, falando dos pais, né? Segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Na sequência, né, continua falando sobre que a disciplina é para o nosso bem, para que a gente, né, seja participante da santidade, né, de Deus. E ali fala algo um tanto indigesto, que é, olha, você vai ser disciplinado e você não vai achar bom, não. Né? Mas aí, a gente vai ter uma aula, na próxima aula sobre os filhos, né, os filhos precisam ter isso em mente também. E nós, como pais, dizer, olha, ele não vai gostar, não. A gente vai disciplinar porque a gente precisa
que no futuro produza frutos. Frutos de justiça, bons frutos. Aqui é um resumo do que a gente viu nessa parte da disciplina, né? Ato de amor, deve ser aplicada desde cedo, proporciona sabedoria, promove limites e também é aplicada por Deus, por isso, como Deus é nosso modelo, a gente também precisa fazê-lo. Admoestação, Efésios 6,4 diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Aqui também é um pequeno complemento para o outro versículo, porque no final ele diz assim, ó, pais, não irritem os seus filhos, e no final, para que eles não fiquem desanimados. Então, a disciplina, né, a admoestação, ela precisa ser feita com amor. Não porque eu quero fazer, porque eu sou autoridade, como o pastor falou, tem gente que só aparece na hora da admoestação e da disciplina. Então não é a qualquer custo, é em hora oportuna, em momento oportuno, né? Para que os filhos não desanimem, né? Imagina só se nós como pais ficamos sempre ali, né, admoestando só na hora errada, a todo tempo, por questões nossas para demonstrar autoridade, não porque realmente, né, é algo lícito ali, algo que deveria ser admoestrado. E o filho começa a dizer, meu pai toda hora fala, não vou nem dar mais ouvido. Deixa ele falar aí, né, e acaba gerando essa reação. Davi, e existe também um problema que acontece muito hoje nas criações, né? É que o pai, ele irrita o filho porque ele quer competir com o filho. Isso gera um problema muito sério. Ele não se coloca na posição de pai, né? Ele se coloca numa posição de amigo, entra numa competição com o filho e depois, quando ele quer fazer a admoestação, quando ele quer se colocar de volta no papel que ele nunca deveria ter saído, aí a competição fica difícil, o relacionamento fica mais difícil ainda. Então, os pais têm que ter a sabedoria de entender o seguinte, se eu me coloco e me mantenho na posição de pai, de amigo, mas de pai acima de tudo, eu não vou criar esse tipo de irritação, porque a irritação muitas vezes vem pela competição. Muito bom, verdade, Hilton. Como admoestar? Com amor, com o exclusivo intuito de educar, é o que a gente está falando aqui, no momento certo, né? Por motivos legítimos, realmente é uma necessidade admoestar ali naquele momento, em momento oportuno, não em qualquer momento, né? Olha a hora certa de chamar o filho, né? Tá no meio de pessoas ali que não deveriam ser naquele momento, até viu, né? Não vai ser negligente depois não falar, mas depois chama, conversa, traz palavra. E chegamos ao fim de mais uma aula. De tudo que a gente ouviu aqui, né, podemos concluir que nós recebemos de Deus essa bênção de ter os filhos, para que nós possamos educá-los, né, lapidá-los para que eles alcancem um objetivo de Deus. Isso não vai ser fácil, né? Isso vai pedir de nós dedicação, vai pedir tempo, vai pedir esforço verdadeiro, né, como a gente falou aqui durante a aula. Mas no fim, isso é tudo para a glória de Deus, para que sejam gerados frutos bons, para que os filhos atinjam o alvo, conforme nós vimos aqui, porque eles são flechas na mão do arqueiro. Na próxima aula, nós vamos falar, ainda nesse tema de família, sobre os papéis e deveres dos filhos. E agora, vai aparecer na tela de vocês um QR Code que vocês podem acessar para conversar um pouco mais sobre esse assunto, dos deveres dos pais, para trazer mais informações, para debater com os professores que estarão lá na sala virtual, na aula interativa, para que vocês possam ser mais edificados, edificarem uns aos outros. Também vai aparecer no chat um link para aqueles que não conseguirem ver no QR Code para poder acessar essa sala. Que Deus os abençoe e até a próxima.